O Inter está perto de anunciar mais um reforço para o técnico Paulo Pesolano. As negociações avançaram de forma significativa neste final de semana. Quero falar também sobre os novos alvos que o Inter coloca no mercado, em especial para a zaga, e novas oportunidades que vão surgir para alguns garotos aqui em Erechim. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal quero atualizar as últimas informações do Internacional. Já falo aqui direto de Erechim, palco do jogo de amanhã, terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Ipiranga e Inter jogam aqui, né, no Colosso da Lagoa. Cara, terra de muitos colorados, faz muito tempo que o Inter não vem para Erechim. A última partida que o Colorado esteve aqui foi em 2022 ainda, então 4 anos, né, que o Inter não joga em Erechim. E eu quero deixar um convite especial, né, porque amanhã, a partir da 1 da tarde, vou estar em live, né, com um pré-jogo direto do consulado aqui de Erechim para contar bastante história dos colorados aqui da região e, obviamente, né, vai ter quiz KTO com prêmios, vai ter muita resenha, muita informação e eu conto com a tua presença. Então já ativa as notificações para não perder nada e, óbvio, né, que esse conteúdo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade. KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. E eu tô com as odds aqui, tá? Inclusive para Ipiranga e Inter. O Ipiranga pagando 3,40, mas aqui não nos interessa, né? Porque o Inter vai ganhar o jogo. Então estamos falando de uma odd 2,08. E o empate pagando 3,05. Então vai lá, dá o teu palpite na KTO, lembrando que tá valendo o aposte e ganhe. Você faz uma aposta de R$10, uma odd no mínimo 1,8 com 3 seleções, já tem uma nova aposta grátis de R$10 para palpitar na KTO, tá bom? Então faça o teu cadastro, o link tá aqui no primeiro comentário fixado do conteúdo. Vamos de atualizações do Inter, gente, porque tem algumas situações importantes, tá? O Inter tá bem perto de anunciar mais um reforço, né? O Inter que já anunciou o Paulinho como novo reforço da temporada, jogador que veio do Vasco, deve anunciar ainda neste final de semana o Félix Torres, zagueiro que já está em Porto Alegre desde a última quinta-feira, e o próximo anúncio deve ser de Rodrigo Villagra, jogador, né, de 24 anos, volante argentino, que neste momento está no CSKA Moscou da Rússia. O Inter chegou a um acordo com o clube russo nas últimas horas pela contratação deste jogador. Ele chegará emprestado por uma temporada aqui ao Internacional com o seguinte acordo: o Inter pagará $400 mil ao CSKA pelo empréstimo e terá no contrato a obrigação de compra caso o volante complete 60% das partidas pelo Inter neste ano. E aí, né, o valor desta obrigação de compra estará na casa aí dos $5 milhões, abatendo o valor do empréstimo. Então estamos falando aqui de 4 milhões e 600, 4 milhões e meio de dólares para o Inter adquirir este volante, que foi muito bem no seu começo de trajetória, no Rosário Central, no Tajeres, onde chegou a ser semifinalista da Libertadores, ainda sob o comando do Cacique Medina, né, que tinha acabado de sair do Inter, foi para o River por uma Babilônia de dinheiro, né, o River desembolsou 9 milhões de dólares para comprar esse jogador, o River acabou não desempenhando. No CSKA, né, a gente está falando de uma adaptação difícil ao futebol russo, que ainda vive um período de conflito entre Rússia e Ucrânia, muitos jogadores, né, acabam deixando o país, e a verdade, né, é que ele está voltando também para tentar se reencontrar. Algo que a gente está vendo ser muito comum no mercado do Inter. O Paulinho teve uma boa temporada no Vasco, agora vai ter que se reencontrar. O Félix Torres foi muito bem no Santos Laguna, mal no Corinthians, vai ter que se reencontrar no Inter. Assim como outros nomes que a gente está projetando aqui, né? O Alejandro, que é outro que o Inter quer anunciar, jogador do mesmo CSKA Moscou da Rússia, fez uma ótima temporada pelo Vitória, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, foi para o CSKA, não se adaptou, vai precisar retomar em outro lugar. Então, este é o modelo que o Inter está procurando, e aí deve anunciar então esta dupla de reforços, Félix Torres e Villagra, 2 jogadores que estão acertados com o Inter, e o Inter também tenta, né, acertar as bases com o CSKA, também envolvendo o Alejandro, um molde muito parecido, tá? Um empréstimo com opção / obrigação de compra é o que o Inter tem feito aí, visto o baixo investimento que o clube terá nessa temporada. Então é um molde que está sendo bastante utilizado aí para tentar ser criativo nas contratações. Quero avançar também, gente, para falar sobre outras tentativas que já não estão tão certas assim. Falei aqui, né, sobre jogadores que estão acertados, que já estão em Porto Alegre, mas o Inter quer mais. O Inter quer reforçar mais o elenco do Paulo Pesolano
para o começo do Campeonato Brasileiro, que a gente está brincando aqui, né? Mas é lá dia 28, contra o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio. Então são quase aí 10 dias para esse duelo, que é o mais importante da temporada até o momento. Sei que tem Grenal, mas, cara, o começo do Brasileirão para mim é o mais importante, visto que a gente passou no passado, o Inter não pode dar chance pro azar aí para não correr riscos de brigar pela parte de baixo da tabela. E por isso, gente, o Inter está focando muitas atenções agora na zaga. O Inter, que tem o Félix Torres como jogador acertado, quer mais um jogador para o lado direito da zaga. O Inter busca um zagueiro destro. Pode ser que busque um canhoto? Pode, mas é que se o Inter buscar um zagueiro destro, o próprio Gabriel Mercado pode mudar um pouquinho o lado, e o Inter já tem, né, para a esquerda o Vitor Gabriel e o Juninho, que acabou não saindo, né, acabou permanecendo aqui no Inter. Então já teriam 3 zagueiros de lado canhoto. Claro que se fosse buscar um jogador, seria de uma qualidade um pouquinho superior, para que seja um titular, até porque o Mercado já é um jogador de 38 anos, a gente não sabe como é que ele vai conseguir levar a temporada completa, né, se fisicamente vai suportar, mas a busca, pelo que eu vi, preferencialmente é por um zagueiro de lado direito. Me sopraram um nome, tá, que é o nome do Arthur Chaves, zagueiro que surgiu aqui no Avaí muito bem, foi vendido para o futebol alemão e neste momento está no Hoffenheim, onde tem um contrato até longo, até 2029, jogador de 1,88 de altura. Isso também mostra um padrão que o Pesolano está pedindo para a zaga, zagueiros altos, né, para que o Inter não sofra tanto na bola aérea como sofreu em 2025, e é um nome que o Inter está tentando. O Juan Pablo Mendes, que é jornalista também do Diário Olé, citou o interesse do Inter no Juan Jesus, que é mais ou menos, um interesse que acontece todo ano. O Juan Jesus cria do Inter, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão gaúcho, né, naquele último título olímpico, jogador que está há muito tempo no mercado italiano, jogou na Inter, jogou na Roma, jogou na Lazio, e agora, né, está jogando no futebol italiano ainda. Então, assim, pelo que eu vi, é muito difícil, tá? O Juan tem muitas restrições em voltar ao Brasil, quer permanecer na Europa, já teve bem mais perto, porque já teve em final de contrato com esses clubes que eu citei, e mesmo assim acabou permanecendo na Europa. É um desejo dele e da família permanecer morando lá, então eu não acredito na volta do Juan Jesus neste momento, pelo que eu vi. A busca também, né, é por jogadores mais novos, né, nesse momento, jogadores de boa idade. O Arthur Chaves tem 24 anos, é um jogador, né, que também deixaria o time um pouco mais intenso, o time um pouco mais jovial, né, o time menos com jogadores acima dos 30 anos, que é um risco, né, muito grande para esse ano, né, que tende a ser bem diferente, porque o Brasileirão começa em janeiro, diferente de outros anos, né? Então já teve a pré-temporada, né, o Inter ainda faz um pouquinho da pré-temporada, e logo tem o Brasileirão. Isso nunca aconteceu antes, a gente vai ver como é que o Inter vai se sair nessa situação. Falando nisso, gente, falando em pré-temporada, em time, né, que está em transição, né, teremos aqui em Erechim amanhã, 6 da tarde, Ipiranga e Inter, uma nova oportunidade para os garotos do Inter. Tendência, né, que jogadores como Borré, Alan Patrick, Carboneiro, o próprio Gabriel Mercado nem viajem a Erechim. Existe a possibilidade, inclusive, de nem o Paulo Pesolano vir aqui, né, para o jogo, ficando com os titulares lá no CT fazendo a pré-temporada e também visando o jogo da quarta-feira contra o Inter de Santa Maria no estádio Beira-Rio. Então, com isso, a tendência de uma repetição de time daquele que venceu o Novo Hamburgo na primeira rodada do campeonato, com o Antony no gol, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e na esquerda o Alisson, no meio-campo, Ronaldo e Benjamin, Alex, Gustavo Prado e Raikkonen ou o Diego Kozer, e na frente o João Bezerra, é a tendência de escalação do Internacional. Tá bem? Deixa o convite de novo, tá? Live pré-jogo, amanhã, direto do consulado aqui de Erechim, no pós-jogo, terminou a partida, já estaremos ao vivo também para repercutir tudo que foi essa partida entre Ipiranga e Internacional, tá bom? Um salve para a KTO, né, que está proporcionando tudo isso, e a gente se vê. Aquele abraço. Fui!